Vamos lá. Para um objeto que está sob a ação de uma força variada, então perceba que essa força aumenta e depois o quê? Diminui. O que vai fazer com que a velocidade do objeto sempre aumente, só que ele vai aumentar de maneira muito variada logo no início, já que a força é crescente. Depois essa força ela é decrescente, mas ela ainda se mantém no mesmo sentido. Como a força ela vai reduzindo, mas ela ainda se mantém no mesmo sentido, a velocidade do objeto ainda aumenta. Aumenta cada vez menos, mas aumenta. O que vai fazer essa velocidade ser sempre crescente. O objeto só vai deixar de ter sua força, sua velocidade aumentada depois que a força se tornar igual a zero. Então ela cresce e decresce. Mas a força ainda é decrescente, a velocidade do objeto ainda é crescente. Eduardo, por quê? Porque a força ainda é aplicada no mesmo sentido. O que significa dizer que a velocidade ainda aumenta. Eduardo, essa velocidade final é a que ele deseja? É. E ele chegou a dizer para você que o objeto parte do repouso, então a velocidade inicial é igual a zero. Aqui nós teremos que usar o teorema do impulso, que é o quê? O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. É numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Esse impulso restante, o que ele é? Ele é força restante vezes o tempo. E a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final, que é massa vezes velocidade final, menos quantidade de movimento inicial, que é massa vezes velocidade inicial. Esse tempo, galera, ó, eu não tenho. O tempo de aplicação da força, na verdade, me perdoe, nós até temos. Só que a força, durante a aplicação dela, ela não se mantém constante. Então, eu não vou poder simplesmente aplicar uma fórmula como força igual a 50 e tempo igual a 20. Só se essa força se mantivesse constante sempre a 50 newtons. E ela não se mantém. Como a força é variada, eu não vou poder aplicar a fórmula. Então, como eu não vou poder aplicar a fórmula, eu vou ter que recorrer a uma outra coisa que você domina no ensino médio. Eu só posso aplicar essa fórmula força vezes tempo quando a força ela é constante. Então, o que a gente vai ter que fazer? Recorrer à área do gráfico. Numericamente, essa área do gráfico ela é igual a quem? A variação da quantidade de movimento, mas também é igual ao impulso restante. Então, eu posso fazer isso aqui como base, que é igual a 20, vezes a altura, que é igual a 50, base vezes a altura, tudo isso sobre 2, já que é um triângulo. E a variação da quantidade de movimento, quanto é a quantidade de movimento inicial? Quanto é o momento linear inicial? É zero. Por que é zero, Eduardo? Porque ele diz que o objeto parte do repouso. E sem velocidade inicial eu não tenho quantidade de movimento. Isso vai fazer com que a massa, que é 20, seja simplesmente multiplicada pela velocidade final, que é a que eu desejo. Ou seja, dá para simplificar 20 com 20, 50 dividido por 2, velocidade final 25 metros por segundo. Show de bola?